Olá, alunos de historiografia. Estamos aqui na nossa videoaula sobre o texto do Peter Gay, né, sobre o Leopold von Ranke. Só queria, assim, antes de eu falar rapidamente aqui sobre o texto, chamar a atenção assim, que essa é a minha primeira experiência com videoaula, né? Então, se vocês tiverem alguma sugestão para mudar, alterar, para melhorar a aula, eu estou aberto a críticas, né? Também lembrar assim que a gente está aqui tentando resolver essa questão do ensino à distância numa universidade que é basicamente presencial. Então, nesse meio do caminho, a gente também vai aprendendo um pouco como lidar com essa situação. A cada semana a gente vai ter uma aula sobre um texto específico, né? Não vão termos, evidentemente, aquelas aulas previstas para discussão, para debate. Eu vou colocar isso aqui no fórum, né, do Moodle para a gente conversar sobre esse meu vídeo e sobre o texto do Peter Gay. Então, assim, a função aqui é mais ou menos para servir como uma espécie de um roteirozinho básico aqui, sabendo também que numa videoaula ou num vídeo, geralmente é melhor fazer uma coisa um pouco mais concisa, né? Mais curta, mais objetiva. E aí depois a gente vai ter espaço, se vocês quiserem, para se aprofundar em alguns temas que eu vou apontar, comentar aqui com vocês, né? Rapidamente. Em primeiro lugar, assim, lembrar por que a gente começou com esse texto sobre o Rank, né, do Peter Gay. O Rank ele é considerado uma espécie de uma mitologia da historiografia como o pai da história científica, né? Essas narrativas elas sempre são reducionistas, essa ideia de que tem um pai que fundou toda uma tradição de saber. Evidentemente que isso é uma visão bem simplificada da realidade, mas não deixa de ser revelador para um tipo de ideia, de um ideal do que a gente tem ainda na nossa profissão, sobre como é que deve ser alguém para ser um historiador, né? Que tipo de atividade, de qualidade, de virtude alguém tem que ter para corresponder a uma espécie de uma expectativa, né, nessa profissão em torno da história. Evidentemente também que muita coisa do século XIX para cá mudou, então também eu não estou trazendo aqui o Rank como um modelo que a gente tem que copiar, imitar, é mais como um objeto de reflexão. Mas também eu não estou aqui com o objetivo nesse curso de desqualificar, de fazer hierarquias, né? Como eu falei na aula presencial. A minha ideia aqui não é fazer uma hierarquia desqualificando o ranking, mas eu acho que talvez a gente pode pensar um pouco sobre os limites, as possibilidades que esse tipo de história cria para a gente. Que tipo de história a gente pensa e gostaria de fazer e o que a gente tem que mudar na história ou não para corresponder a ao nosso projeto, né? Individual, coletivo, como historiadores brasileiros aqui do século XXI. Mas também eu recuso a ideia da hierarquia ao contrário, quer dizer que se você não faz uma história dentro desse modelo do ranking, você é desqualificado profissionalmente por conta disso. A história ela é plural, ela é aberta, ela está em construção, ela é viva, então não existe, da mesma forma como o ranking, de certa forma, inventou algumas coisas novas na história, nós também podemos fazer nossas próprias invenções. Evidentemente que aí sempre vai ter o espaço da crítica, da discordância, dos resultados mais ou menos felizes, né, em relação a esses experimentos. O Rank, ele como pai fundador da história, também para essa parte introdutória aqui do Peter Gay, eu queria destacar são três aspectos que são geralmente considerados como elementos marcadores do Rank, como esse pai fundador, né? Em primeiro lugar, é uma forma de narrar, uma forma de contar a história, que está muito comentada longamente no texto do Peter Gay, né? Então, assim, não vou ficar repetindo o que está no texto, mas ele vai se dedicar boa parte da sua discussão a essa forma narrativa, que estabeleceu alguns padrões que ainda são atuantes na escrita da história no século XXI. A relação com os arquivos, né, com a pesquisa, a fonte primária, a obsessão do ranking pela coisa das fontes e tal, que criou também um padrão para a historiografia que é muito forte, e eu particularmente considero até, assim, não necessariamente todo o pacote do ranking, mas esse modelo da questão da pesquisa e da investigação. Eu acho que ele tem muita coisa ainda a ser feita, ele é muito interessante. E a questão dos seminários, né, dos grupos, quase uma espécie antecessor da pós-graduação, grupos de especialistas, professores, orientandos e alunos que se reúnem para criar uma espécie de uma profissão, um padrão profissional em torno da escrita da história. Então esse é o tripé um pouco que vai marcar a presença do ranking nessa história fundadora da história científica, acadêmica ou profissional. O Peter Gay aqui eu acho interessante porque ele ajuda a gente a fazer uma coisa que é um projeto desse curso, em grande medida, que é sair daqueles falsos dilemas, né? Entre a escrita da história, a narrativa, ou a literatura, e a pesquisa, a investigação e a história científica, ou a história acadêmica profissional, né?
Peter Gay ele mostra que para o Rank se definir como um historiador objetivo, científico dentro da concepção do Rank da época lá do século XIX, ele também teve que desenvolver uma arte narrativa, né? Se você quer construir uma narrativa objetiva, isso passa também por um estilo de escrita, né? Por algumas regras, né? Eu também comentei isso um pouco na aula presencial, algumas regras que estão às vezes explícitas, implícita ou explicitamente colocadas no nosso ofício, né? A proibição de usar muitos adjetivos, evitar usar a primeira pessoa do singular, uma forma de perceber a realidade como se você estivesse vendo a realidade de fora, que dá uma ideia de objetividade. Tudo isso parte também, não só por isso, mas também por uma arte narrativa, por uma forma literária, vamos dizer assim, né? E o Peter Gay, então, através desse estudo do estilo dos historiadores do século XIX, ele mostra muito bem que não tem essa dicotomia entre narrativa e conhecimento, né? A partir, evidentemente, de uma perspectiva do Peter Gay em torno desse conceito de estilo, né? Tem toda uma tradição na crítica literária sobre esse conceito. Não vou entrar aqui agora nisso, né? Não dá tempo e também acho que não faz muito sentido. É uma discussão que hoje em dia já não se faz tanto, mas eu acho que é legal o Peter Gay porque ele aponta para o sentido de estilo em dois aspectos que eu acho que ainda são válidos, né? Uma ideia de que a gente usa no senso comum, de que o estilo ele marca uma singularidade, marca uma forma de existir de alguém, uma forma de pensar, que a gente usa no nosso dia a dia para demarcar um estilo de uma pessoa, de um indivíduo ou de um grupo, né? Então aquela marca de uma presença singular, única, através de um estilo, né? Que no caso da escrita da história tem a ver com um tipo de fonte que você usa, o tipo de assunto que você prefere discutir, as palavras que são mais presentes no seu vocabulário, uma forma narrativa, o uso das notas de rodapé, uma série de fatores assim que marcam a presença de um historiador específico, né? Mas também para o Peter Gay o estilo é mais do que isso, porque para ele no estilo é onde o historiador revela as suas formas mais profundas de pensar a realidade histórica, né? É no estilo do Rank que você encontra as questões mais profundas, mais, vamos dizer assim, ou filosóficas, ou teóricas, né, da reflexão do Rank sobre a história, né? Como ele pensa sobre a condição humana, o otimismo que ele tem em relação à história, o otimismo que ele tem em relação à razão, à verdade e ao conhecimento, e ao próprio processo histórico também, como a construção de uma humanidade conciliada, enfim. Tudo isso para o Peter Gay, que são assim, um pensamento profundo do Rank sobre a história, a gente percebe de maneira mais evidente no seu estilo como historiador, né? O texto do Peter Gay, uma coisa também que é importante, ele é tripartido, né? Ele tem três partes ali, elas se combinam bem harmoniosamente entre elas, e o Peter Gay está um pouco tentando dizer que o Rank é três coisas ao mesmo tempo, né? Ele é um dramaturgo, quer dizer, alguém que escreve quase como uma peças teatrais, na ideia do drama no sentido lá do teatro, né? Então ele escreve a história como alguém que estivesse escrevendo um roteiro de uma peça teatral. O Rank é um cientista, é o cara dos arquivos, da pesquisa, da investigação e da procura de uma explicação racional a partir dessa pesquisa. Mas também o Rank é um religioso. Eu só vou falar rapidamente aqui sobre esses três aspectos. Já estamos chegando aqui nos 8 minutos, eu acho que estou chegando perto de estourar o limite da paciência do público, né? Mas eu vou apontar bem rapidamente algumas questões que a gente pode, dependendo do interesse de vocês, comentar mais no nosso fórum de discussões, né? A ideia do dramaturgo tem a ver com um domínio que o Rank teria da arte narrativa no sentido de criar um ritmo, né, dos acontecimentos na história. Então, em certos momentos, o Rank ele acelera os acontecimentos, em outro momento ele dá uma lentidão maior para os acontecimentos, né? Tipo, fica 20 páginas falando sobre uma coisa que aconteceu durante 100 anos, aí de repente numa página ele resume uma batalha, uma guerra, um evento decisivo, né? Isso cria no leitor uma relação de suspense, expectativa, mas também uma ideia de que existem acontecimentos que são mais intensos e mais decisivos na história, né? Então, o Rank para o Peter Gay domina muito bem essa arte dramática, que é a arte do tempo narrativo, né? Que realmente quem trabalha com teatro sabe que é uma coisa fundamental, né? No teatro, essa questão, no filme, também no cinema, dominar essa questão do tempo para criar suspense, expectativa, para criar surpresa, enfim, para trabalhar um pouco com essas emoções do espectador. Mas o Rank também é dramaturgo no sentido de que ele tem uma visão meio exterior à cena da história, né? É como se tivesse alguém assistindo um espetáculo encenado num palco e o historiador não participa daquelas cenas que estão sendo desenroladas lá no palco, mas ele observa externamente. Aqui abre a possibilidade de a gente pensar um outro conceito de objetividade. Não é aquela objetividade científica, lá positivista do laboratório, né? Como outro historiador do século XIX francês, o Hippolyte Taine, fala lá do historiador como alguém que estaria dissecando uma larva
um laboratório de anatomia para falar de uma objetividade científica, mas aqui no Rank é uma objetividade do espectador que vê o espetáculo da história sem participar diretamente das lutas e batalhas que estão sendo narradas. Em relação ao cientista, eu acho que também é meio redundante a parte mais simples do texto, essa preocupação que o Rank vai ter, obsessiva mesmo, com a questão das fontes primárias, da pesquisa, né? E de repensar a sua narrativa a partir dessa pesquisa. No texto que vem da Bonnie Smith, a gente vai poder falar com mais calma sobre isso, porque ela vai discutir longamente essa questão dos arquivos e também a questão do seminário. O religioso, para encerrar aqui essa videoaula, é super interessante porque o Peter Gay mostra que toda a crença do Rank em torno da objetividade da história e da capacidade que o historiador tem de conhecer objetivamente o passado, tem implícito ali nessa ideia do Rank uma espécie de uma teologia. Esse mundo histórico é um mundo que Deus criou. Né? Deus criou o mundo e também criou a subjetividade e a razão do historiador. Então Deus deu à humanidade os instrumentos para conhecer a realidade e também deu para a humanidade uma realidade racional, uma realidade coerente. Né? Existem outras tradições de pensamento filosóficas, de teologia ou não teologia, que constroem uma outra relação com a realidade, né? Uma relação mais conflituosa, menos transparente, menos evidente em si mesma. Mas o Rank ele tem um grande otimismo aqui em relação à nossa capacidade de entender o mundo, mas também em relação ao próprio mundo. É a ideia de que a história ela vai sempre chegar numa espécie de um final feliz, que por mais sangrenta e terrível e violenta que a história seja, em alguns momentos, essa violência ela é sempre redimida por uma conciliação final. Né? E o historiador é uma espécie de um agente que vai narrar essa conciliação. Para o Rank, essa conciliação ela não se deu em qualquer lugar, ela se deu na criação do Estado prussiano. E aí também tem um tema no Peter Gay que é essa relação do Rank com o Estado, né? Do historiador com o Estado. Não só no sentido de que a profissão de historiador ela é financiada pelo Estado, mas também de que ele enxerga a história da perspectiva de alguém que está vendo o mundo nesse lugar do Estado. Né? Então tudo isso, enfim, conflui para aquela discussão que a gente vai abrir o curso, que é a discussão sobre o modo objetivo, né? De narrar a história, as suas marcas nessa tradição, mas também no nosso presente, para a gente pensar também em outras formas possíveis de contar a história. É isso, pessoal. Não sei me despedir em vídeo. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você estiver vendo aí. E espero que a tosquice desse vídeo seja perdoada pela generosidade dos meus alunos. E é isso.